E aí, gente? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática financeira, falando sobre deslocamento de valores no tempo. E nessa especificamente a gente vai abordar um exemplo para a gente trabalhar o conceito de comparação de planos de pagamento. Por exemplo, o que é melhor para mim? Pagar esse produto em 3 vezes de tal valor ou em 4 vezes de tal valor? O que vai ser mais vantajoso? Certo? A gente vai aprender a fazer isso através de um exemplo. Vamos lá? Belezinha, gente. O exemplo é o seguinte, ó. Bruna tem duas opções para pagamento na compra de uma mercadoria. Primeira opção, 4 prestações mensais de R$ 500 cada, com entrada. Ou segunda opção, 3 prestações mensais de R$ 670 cada, só que agora sem entrada. Se o dinheiro valoriza 2% ao mês para a Bruna, pois ela possui dinheiro aplicado, qual é a melhor opção para ela do ponto de vista financeiro? Utilize a calculadora nesse exercício. Certo? Aqui a gente vai usar a calculadora para ir mais rápido. Então, se você, à primeira vista, dá só uma olhada, assim, ó, bom, 4 prestações de 500. Aí, rapidamente, vai, 4 vezes 500 dá R$ 2.000 a conta aqui. A outra é 3 de 670. 3 de 670. Aí você multiplica 3 vezes 670, vai dar 2010. Então, a primeira deu 2.000, a outra deu 2010. São bem próximos os valores, né? Pelo menos em valor relativo, né? 2.000 para 2010 está bem próximo um do outro. Mas se a gente fosse optar na primeira vez, a gente fala, a primeira opção você paga 2.000, na segunda você paga 2010. Então, compensaria a primeira opção. Mas calma lá, certo? Elas têm diferenças no tipo de prestação e essa coisa aqui, ó, com entrada ou sem entrada. Ter entrada ou não ter entrada vai fazer uma diferencinha boa aí. E a gente vai concluir no final, deixa eu conferir até aqui as contas, a gente vai concluir, na verdade, que o que vale a pena, ó, é essa aqui. Apesar de, se você multiplicar, vai dar mais. É porque na hora que você vai comparar valores, né, você tem um tipo de plano de pagamento ou outro tipo de plano de pagamento, na hora que você vai comparar, a gente tem que comparar no mesmo tempo. No caso, a gente sempre costuma trazer para o valor atual, ou seja, se eu fosse calcular o valor atual dessas prestações, quanto daria? Ou então, se eu fosse calcular o valor atual da segunda aqui, ó, do segundo tipo de pagamento, quanto que daria? Porque os dois sendo o valor atual, aí você tem um jeito de comparar melhor, certo? Só multiplicar prestações por cada parcela não te dá a noção desse dinheiro valorizando com o tempo, ó. Certo? O dinheiro está valorizando 2% ao mês. E aí na hora que você só multiplica esse 2%, ó, você nem considerou. Então vamos lá, ó. Vamos calcular os dois valores atuais para poder comparar. A primeira era 4 prestações mensais de 500 com entrada. Vamos fazer uma linha do tempo para representar isso aí. Então são 4 prestações com entrada de R$ 500. Então seria 500 hoje, aí daqui um mês você vai lá e paga 500, depois 500 de novo e 500 de novo. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular o valor atual, ou seja, quanto eu deveria ter hoje de dinheiro. Lembrando que a aplicação minha é 2. Deixa eu até voltar aqui para confirmar, né? Ó, 2% ao mês está rendendo. Então, por que eu estou calculando o valor atual? Porque eu estou querendo saber, já falei isso 500 vezes, quanto que eu preciso ter hoje para que eu consiga arcar com todas as parcelas, né? Na verdade é isso. Quanto eu preciso ter hoje para arcar com todas essas parcelas? Eu não preciso de 2.000. Eu com certeza preciso de menos de 2.000, porque na hora que eu pago a primeira parcela, se eu tivesse os 2.000, ia sobrar um dinheiro que vai render, aí eu pago a segunda, depois o que sobra rende, então ia ficar sobrando no final. Então com certeza é menos do que 2.000, e a minha pergunta é quanto é? Esse é o valor atual. Então, é só pensar. Essa parcela aqui, ó, ela vai ter que voltar um mês. Essa volta 2 meses. E essa última volta 3 meses. Certo? Vamos fazer a volta de todas elas. Calcular o valor atual de tudo.
Bom, a primeira parcela, como é de entrada, já é hoje, então é R$500 mesmo. A segunda parcela, como eu estou querendo voltar um mês, eu divido por 1 mais a taxa, a nossa taxa era de 0,02, que é 2%, elevado a 1. A terceira parcela aqui, ela volta 2 meses. Então eu faço 500 e divido por 1,02. Já vou deixar direto, certo? 1 mais 0,02, já vou colocar 1,02 elevado ao quadrado. E essa terceira parcela, ela volta 3 meses. Então esse 500 eu divido por 1,02 elevado a 3. Essa conta você poderia fazer com soma de PG, né? Deixar o 500 em evidência, fazer igual a gente fez na aula passada. Mas daria um trabalho que é desnecessário aqui. A gente já fez isso, a gente já aprendeu a fazer. Então aqui vamos usar a calculadora direto. Eu já fiz essa conta e isso dá 1.941. Depois você pega a calculadora para conferir aí. E 94 centavos. Então, ó, se eu tivesse 1.941,94 centavos, eu conseguiria pagar a primeira parcela, sobra, rende um pouco, paga a segunda, sobra, rende, paga a terceira, sobra, rende e vai dar os R$500 certinho. Aí eu pago e quito tudo. Certo? Beleza. Então o valor atual, 1.941. Se o próximo plano der menos que isso, é porque ele vale a pena. Vamos calcular então o valor atual do segundo plano. Aqui eu tenho 3 prestações só que sem entrada também. Então, ó, eu não tenho entrada, então estou pagando 0 hoje. Sempre gosto o primeiro tracinho é sempre hoje, ó. Então estou pagando 0 hoje, aí eu vou pagar 670 daqui a um mês, 670 daqui a 2 meses e depois mais 670 daqui a 3 meses. Certo? Para calcular o valor atual, é só você pensar que a primeira parcela aqui, ó, já tem que voltar um mês. Então fica 670. Aí aqui vem 1 mais a taxa elevada a tempo. 1 mais a taxa, a gente já viu que já dá 1,02 elevado a 1. Um mês para trás. O próximo, 670, 1,02 ao quadrado, porque são 2 meses para trás. E a última parcela, de 670, ela tem que voltar 3 meses se eu quero o valor atual. Opa! Se eu quero o valor atual dela. Então, 1,02 elevado a 3. Fazendo essa conta... Repara que deu muito parecido com a outra, né? A diferença aqui, ó, foi não ter entrada. E foi ter só 3 parcelas em vez de 4 também. Isso aqui eu já calculei, dá 1.932,20 centavos. Esse é o valor atual. O outro tinha dado 1.941. E agora deu 1.932, que é menos, né? Então, se o valor atual da segunda tipo de parcelamento é menor, significa que eu precisaria ter menos dinheiro hoje para conseguir arcar com as parcelas. Se eu preciso ter menos dinheiro hoje, então esse é o mais vantajoso. Então a resposta... A pergunta era, qual que é o mais vantajoso? Resposta. A segunda opção é mais vantajosa. Opa. Vantajosa. Beleza, gente? E com isso a gente encerra essa aula. Eu falei um pouco rápido para não ficar aulas muito compridas nessa playlist aqui. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro como a gente faz essa comparação. Basicamente, então, só recapitulando, para comparar você sempre traz para valores atuais. O que der menos é o mais vantajoso, porque significa que você precisaria ter menos dinheiro para arcar com tudo. Beleza? Então ficamos por aqui, até mais. Tchau para vocês.